Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, queridas irmãs, hoje, dia 17 de janeiro, quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum, dia em que celebramos a memória de Santo Antão. Então é com muita alegria que convido você, convido sua família, para juntos partilharmos a Palavra de Deus e assim refletirmos sobre a nossa vivência, o nosso chamado, o nosso atendimento a esse chamado de Deus. Hoje, refletindo o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo de 1 a 6, onde podemos perceber que Jesus deseja nos curar e, sobretudo, nos colocar no centro. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns os observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poder acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhe: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor, cheio de ira e tristeza, porque era duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele estendeu a mão e ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveria de matá-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caros irmãos, queridas irmãs, Jesus deseja curar a nossa mão seca. Ele deseja nos colocar no meio, no centro. Então Jesus não se deixou intimidar pelas acusações daqueles que observava e curou o homem da mão seca em dia de sábado, pois sabia que salvar a vida do homem e tirá-lo da escravidão do pecado era a missão que receberam do Pai. Os fariseus e os doutores da lei, por sua vez, davam mais importância ao cumprimento das normas estabelecidas, mesmo que alguém tivesse acorrentado e preso às circunstâncias. Aquele homem chama a atenção de todos. De um lado, os julgadores da lei. Do outro lado, o autor da lei, o próprio Deus feito homem, Jesus Cristo. Veja que a situação do homem, aquele homem da mão seca, representa para nós a mesma situação de quem está no meio das outras pessoas, mas sente-se cabisbaixo, porque não se acha digno de estar no mesmo lugar que os outros. É também o estado de espírito de quem está marcado pelo pecado, marcado pelo erro, e por isso se esconde para que não se perceba nele um homem perdido, um caso liquidado. Meus irmãos e minhas irmãs, é aquela pessoa a quem ninguém dá mais crédito e de quem ninguém quer se aproximar porque acha que é perda de tempo. Foi justamente a esse homem que Jesus se dirigiu, embora soubesse que os fariseus o espreitavam para acusá-lo de bular a lei. Veja que os fariseus representam os homens e mulheres que procuram sempre algo para que o amor não prevaleça nas ações humanas, e sim a lei, o convencional, o que já foi formalizado como de praxe. Muitas vezes, caros irmãos, queridas irmãs, muitas vezes nós, pela conveniência da vida, deixamos morrer alguém que precisa de tão pouco para sobreviver. Apenas uma palavra de coragem, apenas um incentivo, uma ajuda, apenas dizer: levanta-te e fica no meio. Quantas pessoas, caros irmãos, queridas irmãs, precisam sair do anonimato, do desalento, do complexo de inferioridade, e nós nem percebemos que estão presentes no meio de nós, porque elas se mantêm escondidas. Jesus nos deu um exemplo para que agora, quando chegarmos na sinagoga, isto é, quando chegarmos na igreja, na comunidade, no nosso grupo de oração,
possamos também olhar ao nosso redor em busca daqueles que têm a mão seca e se esconde com vergonha de mostrar os seus defeitos. Às vezes, meus irmãos, minhas irmãs, às vezes somos nós também os homens e mulheres de mão seca, quando nos refugiamos sobre uma capa e não reconhecemos as nossas deficiências, por isso não conseguimos cura e, sobretudo, não conseguimos, continuamos assim perdidos no meio da multidão. Cada um de nós tem em si alguma coisa do que se envergonhar. No entanto, Jesus nos coloca no centro, bem à vista de todos, e nos manda estender a mão a fim de que a nossa mão seca seja vista e aceita pelos outros, e assim sejamos curados e curadas, libertados e libertadas dos complexos e dos traumas que muitas vezes nos deixa defeituoso. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, você também se esconde para que ninguém perceba a sua mão seca? Você costuma discriminar alguém por causa da sua vida errante? Você reconhece que é enfermo e que precisa de aceitação e de cura? Reflita isso, meus irmãos, minhas queridas irmãs. Você acha que precisa de cura? O que seria a sua mão seca hoje que lhe esconde de estar no meio da comunidade? O que é que lhe impede de ter a sua presença no meio comunitativo? Reflita isso nesse dia de hoje, caríssimos irmãos, queridas irmãs. E peçamos ao Pai que nossas mãos sejam usadas somente para a prática do bem. Peçamos a Ele que nos livre de manter nossas mãos fechadas a quem precisa da nossa ajuda. Peçamos ao Pai que nos livre as nossas mãos de usá-las para fazer o mal. E que possamos, assim, buscar sempre a prática do bem. Buscarmos sempre estarmos inseridos, próximo a Jesus, ali no meio, onde somos curados e libertados. Assim seja. Amém. Portanto, meus irmãos, minhas queridas irmãs, desejo a todos vocês uma santa e abençoada quarta-feira e que desça sobre todos vós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.